No vídeo de hoje será um mini curso sobre Fibonacci. Tudo o que você precisa saber sobre retração, projeção e espelhamento. Como essa ferramenta funciona. Eu vou dar exemplos aqui desenhando ao invés de usar o gráfico, porque eu acredito que seja mais fácil de vocês entenderem. Então, muitas pessoas sabem operar com suporte, resistência, linha de tendência, médias, indicadores. Só que muitas dessas pessoas deixam Fibonacci de lado, sendo que Fibonacci é uma das, se não a melhor ferramenta do mercado financeiro. Porque pensa comigo, um suporte e uma resistência é baseado onde o preço já tocou algumas vezes. Então, nesses topos, existe uma resistência. Mas, nesse caso, o mercado já veio várias vezes aqui. E Fibonacci é um suporte e resistência onde o preço ainda não chegou. Ou seja, você pega o início do movimento. Basicamente é um suporte que você traça antes dele mesmo surgir, antes mesmo do preço respeitar. Então, no que é baseado o Fibonacci? No caso aqui seria essa ferramenta de retração Fibonacci. Bom, primeiro você tem que vir aqui e usar o preço Fibonacci e traçar do início do movimento até o final dele. Ou simplesmente um fundo e um topo. No caso, se você está querendo procurar por compras. Então você vai no preço Fibonacci, você vai medir a retração do movimento. Esse primeiro movimento a gente chama de impulsão. Após o mercado fazer essa primeira movimentação, você vai medir agora ele se retraindo, a retração do movimento. Então, esse movimento de baixa é um movimento de retração. Então, para medir, você coloca desse topo até o fundo e você vai encontrar esses três níveis. O primeiro nível é o nível de 38,2%, ou seja, de 0% aqui nessa movimentação, o mercado retraiu 38%. Se ele retrai até a metade, ele retrai 50%. E se ele retrai até o último nível, que é o nível de 61,8%, ele retrai 61,8%. Ou seja, se você está pensando em comprar em um determinado ativo, você não vai pagar aqui o preço mais caro. Você procura o mercado chegar na região de compra, armar um pivô de alta para você comprar ele aqui mais barato e vender ele mais caro. Então você sempre vai ter uma vantagem com quem compra rompimento aqui nesse topo, porque você vai estar se antecipando e comprando aqui nessas regiões, um pouco mais abaixo. Então o meu operacional ele é baseado nisso. Movimento principal, você marca a retração Fibonacci e entre o nível de 50% a 61,8%, eu marco aqui esse retângulo verde para demonstrar que eu quero comprar aqui. Mas pensa assim comigo, e se aqui tivesse uma região de compra? Tem a pessoa que está comprando o topo aqui, tem a segunda pessoa que está comprando nessa região de Fibonacci e tem uma terceira pessoa que está comprando em vantagem de todo mundo, está comprando no início do movimento. Porque às vezes o mercado ele vai vir de um movimento maior, parar na região de Fibonacci desse movimento maior e aí você tem uma Fibonacci macro para poder estar comprando. Essa operação aqui é a ideal. Mas antes vou dar o exemplo de venda e já a gente vai para o gráfico. Então pensa aqui, movimento de baixa, o mercado está caindo. Ele começa a fazer uma retração aqui. Você marca desse fundo até o topo e estende aqui para o lado, certo? Eu vou estar pensando em vender quando o mercado chegar nesses dois últimos níveis de retração, que são os níveis de venda. Ou seja, todas as pessoas que estavam vendendo aqui vão voltar a vender nesse nível. E todas as pessoas que estavam comprando aqui vão voltar a comprar nesse nível. Então aqui eu marco. Isso aqui é só para deixar o meu gráfico mais limpo. Eu marco esses retângulos para não ter que ficar esses montes de traço no meu gráfico. Então eu espero chegar aqui na zona e procuro pelo meu gatilho de venda com o contexto certo para poder estar vendendo. Então, a FIBO de compra funciona do mesmo jeito da FIBO de venda. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é um fundo
e esse é um topo. Eu marco, para eu saber a zona de retração de 50,61,8%, eu posso traçar desse topo para ver até onde o mercado retraiu. E aí você ajeita e deixa marcado milimetricamente marcado. E precisa contar pavio, precisa contar corpo, precisa contar tudo. Bom, e aí desse movimento total, eu marco aqui a zona de compra, faço esse retângulo e sei que esse primeiro nível é 50% da retração Fibonacci de todo esse movimento de alta, e aqui é um nível de 61,8%. Se eu der um zoom aqui, você vê que o mercado respeitou justamente no último nível de 61,8% da retração Fibonacci. E onde o mercado vai parar? Nesse caso aqui, eu marquei a Fibonacci do topo até o fundo e coloquei esse retângulo de venda nos últimos dois níveis. Não importa se você marca do fundo ao topo ou do topo ao fundo. O lugar de venda é os últimos dois níveis, que são de 50% e 61,8%. E olha só até onde o mercado retraiu, no 61,8%. Claro que ele pode passar um pouco, mas é uma região. E ele foi lá nessa região e deu continuidade na queda. Nesse momento tem diversas fibos para você marcar. Claro que essa é uma aula introdutória, então só para vocês entenderem um pouco do contexto. Então a gente tem a fibo do dia aqui, nessa região. Tem a fibo contando com o gap nesse topo aqui. E também tem uma fibo contando com esse topo mais relevante desse dia aqui. No momento que o mercado rompe fundo, eu preciso renovar a minha marcação de fibo. Preciso puxar do fundo. Marco então a nova fibo desse topo até esse fundo. Esse fundo aqui ainda não foi rompido. Então nessa fibo de venda, eu preciso garantir que ele não tenha sido rompido. Nesse caso aqui, esse fundo aqui foi rompido nesse momento. Então eu tenho que renovar esse fundo marcando a fibo. Desse momento que o mercado continua subindo e reverte um pouco esse movimento, ele para justamente na região de 61,8%, na zona vendedora. Claro que não é só traçar qualquer fibo e sair comprando e vendendo. Tem um contexto. Essas coisas que eu abordo na mentoria, que são uma análise de contexto mais minuciosa. Não é só vender e comprar. Você precisa de gatilho, você precisa de contexto. A gente tem as médias para estar amparando as nossas entradas. A gente tem projeção, que eu já vou falar para vocês. A gente tem espelhamento, que vai poder ajudar com todas as confluências. Então, eu vou pegar mais exemplos aqui para vocês. No próximo dia aqui, a gente marca um topo e um fundo. E aí o mercado segura na região de 50%. Também tem essa fibo maior. E aí o mercado segura na região de 50% também. Olha esse movimento dessa queda. Topo, fundo. Olha como o mercado crava na região de 50%. E onde será que ele vai parar? Marquei agora do fundo ao topo e o mercado parou na região de 50%. Então vocês percebem como essa ferramenta é importante? Lembrando, movimento principal, marca do fundo até o topo. Primeiro nível, mercado retraiu 38%. Se a FIBO aqui estiver ao contrário e você quiser que inverta essas posições, você pode vir aqui no preço Fibonacci e inverter Fibonacci. Aí ele fica correto. E aí, nesse segundo nível, o mercado retraiu 50% e nesse terceiro nível, o mercado retraiu 61,8%. Então a gente sempre vai esperar operar, se estiver pensando em comprar próximo a essas regiões ou após o toque dessas regiões. Nesse caso, eu entrei aqui, nesse movimento aqui de pivô. E aí, para definir os alvos, agora eu vou falar sobre projeção Fibonacci. O que é uma projeção? Aqui é a retração. Você descobre aonde o mercado tende a retrair. Nesse caso aqui, é a projeção Fibonacci. Ao invés de fazer do topo ao fundo para descobrir aqui no meio, você faz do fundo ao topo e projeta os alvos. Você segura aqui com o mouse e solta no topo. E aí o mercado vai dar os alvos. Olha como ele cravou no alvo de 100%.
E o que significa esse alvo de 100%? Muita gente só projeta e não explica nada. Esse alvo de 100% é o quê? 100%? 100% do que, né? 100% desse movimento. Ou seja, de todo esse range de 754 pontos, o mercado projetado para cima é justamente o alvo de 100%. E esse alvo de 61,8% nada mais é que esse range, essa movimentação de 61,8% da retração expandida aqui para cima, entendeu? Ou seja, aqui a gente tem 100%, mandou para cima, você tem um alvo de 100%. Também tem um alvo de 38%, só que eu não costumo usar. Mas você pode clicar aqui 2 vezes na propriedade de projeção de Fibo e aqui em níveis e adicionar 38,2%. E você inclui. E para definir como padrão, para toda vez que você for usar já esteja adicionado, você pode clicar aqui em definir como padrão. Eu só não vou colocar porque eu não uso, mas olha como respeita também o nível de 38,2%. Que pela lógica, como vocês já entenderam, é esse range de 38,2% projetado aqui para cima. Eu não fiz milimetricamente, mas vocês entenderam. Ou seja, projeção Fibonacci é você projetar o movimento que você marcou para cima. Porém, projeção é esse movimento em N. Você percebe? Seja para baixo também, movimento em N. Você pode projetar daqui para baixo e você tem a projeção. O espelhamento, né? Porque eu já falei aqui da retração, da projeção, agora falta do espelhamento. O espelhamento é o movimento em V. Ou seja, é essa amplitude aqui dessa retração. Não precisa ser uma retração, mas é um movimento em V. Não é um movimento em N. Ou ele pode ser um movimento em A também. Então eu vou te dar um exemplo. Eu pego desse fundo até esse aqui e projeto para cima. Teremos os alvos de espelhamento. Você vê como respeita? Ó, alvo de 61,8%, o mercado retraiu. Alvo de 100%, o mercado retraiu. E olha onde ele foi, no espelhamento de 200%. E aí, o mercado reverteu. Então, o espelhamento é uma projeção Fibonacci, só que não tem esse movimento de pivô. Então, olha esse movimento. Fundo, topo. Retração Fibonacci. Marca a região compradora. Aqui o mercado segurou na de 38. Foi no alvo de 200% desse espelhamento. Quando começou a retrair, ele segurou nessa Fibo aqui de todo esse movimento da retração de 50%. Olha como ele segurou aqui. Na continuidade dele, projeta o pivô. Esse movimento de pivô do fundo ao topo. Bateu no alvo de 100%, voltou, não conseguiu dar continuidade e volta. Por que ele continuou e parou aqui? Projeção Fibonacci, esse movimento em V. Fundo, topo. O mercado respeitou aqui a região de 61,8%. Mais um exemplo. Retração Fibonacci, fundo, topo. Marca a região aqui, compradora. 50% a 61,8%. Mercado parou nela. Agora você marca a região oposta, ou seja, compra é aqui e venda você marca o movimento oposto. Compra aqui, venda é aqui. Ou seja, fundo, topo, fundo, mercado também parou na região de 50 a 61,8%. Essas duas regiões aqui. Bom, eu quero dar mais exemplos de espelhamento, agora com uma volta em A. Ou seja, aqui não tem um pivô de baixa, aqui tem uma volta em A. Então eu marco desse topo até o fundo e olha como o mercado cravou aqui nessa região. E aí, para você ganhar força nas suas operações, você une projeção, espelhamento com retração Fibonacci. Então, se eu for aqui em um gráfico maior de 60 minutos, ou der um zoom, a gente percebe esse fundo com esse topo. Marcando toda essa região compradora, o mercado ele respeitou, o mercado segurou aqui, deu continuidade. Segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui. Aqui nesse momento, que era uma zona compradora.
Se eu unir esse espelhamento que bateu no alvo de 100%, junto com esse 50% da Fibo macro, a gente tem uma região forte de compra. Por isso que o mercado segurou várias vezes aqui e parou na região vendedora de 50% a 61,8%. Ou seja, é o que eu sempre falo. O mercado, ele trabalha de Fibo em Fibo o tempo todo. Então não tem como você deixar essa ferramenta de lado e não se especializar nela. Por exemplo, olha esse topo aqui que o mercado está formando. Por que você acha que ele parou aqui? Como eu faço para descobrir? A gente pode então projetar esse pivô para cima. A gente pode projetar esse pivô para cima, esse pivô para cima. Então você vai testando. Mas os pivôs mais fortes são os primeiros pivôs que se formam contra a tendência que estava no momento. Então, por exemplo, se o mercado está de queda, qual o melhor pivô para eu projetar? Um pivô de alta. Então, nesse contexto aqui, nesse momento o mercado estava de queda. E esse foi o pivô mais nítido, o pivô com mais força que o mercado formou. Então eu pego e projeto ele para cima. Você vê que ele quase foi no alvo de 100%. E é sempre importante você projetar milimetricamente, porque às vezes o mercado ele crava no alvo certinho. E se você deixar a sua ordem no 100%, um tique acima, pode ser que ele não pegue. Então eu vou até ver se foi certinho lá. Ó, tá vendo? O mercado foi no alvo de 100%. Por isso que é importante você ser preciso, porque o mercado também é preciso. Isso aqui é Fibonacci. E aí você pode também testar o espelhamento, que é essa volta em V. Então vamos ver como o mercado se comportou nesse espelhamento. Ó, lá também era o alvo de 100% desse espelhamento. E também tem esses pivôs aqui no meio, mas eles são menos importantes, essas projeções. Uma coisa também que é importante são esses espelhamentos maiores, desses movimentos totais. Então, para amanhã, por exemplo, esse espelhamento aqui seria importante, essa região aqui de venda. E olha, aqui eu estou mostrando ao vivo para vocês, o mercado ele realmente respeitou esse alvo de 100%. E aí, se eu tivesse aqui operando, o que eu faria? Eu iria marcar essa Fibo aqui, eu ia ignorar, porque eu acho que ela é um pouco fraca nesse contexto. Eu ia marcar a Fibo desse movimento, desse fundo até esse topo. Aqui seria a primeira zona de compra. E a zona mais importante, e digamos assim, a última zona que ele poderia retrair se ele fosse continuar alta, seria aqui desse movimento maior. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que Fibonacci é usado em tendência. Então, se o mercado está lateralizado, não vai respeitar. Ou se respeitar, vai retrair muito pouco. Nesse momento, o mercado não respeitou muito e na hora de dar continuidade, ele continua pouco. Então, vou fazer um resumo. Retração é esse movimento de volta que você procura comprar. Caso você esteja analisando o mercado comprador, você procura comprar nessas regiões mais baratas, ao invés de comprar nessas regiões caras. Espelhamento é você projetar essa volta em V aqui para cima e buscar alvos. E projeção, essa continuidade em N. E aí, claro, não venda ou compre nessas regiões sem contexto. Eu aqui uso médias, uso VWAP, uso volume profile para poder entender o que o mercado está fazendo. Por isso que eu tenho uma mentoria e explico quais fibras são as mais importantes, quais a gente deve ignorar, como o preço deve chegar até lá, como o preço deve dar continuidade, quando proteger, quando fazer parcial, quando prolongar um trade, quais os gatilhos eu uso para poder estar entrando. Então, nesse dia aqui, o mercado teve gatilho aqui de venda, teve um gatilho aqui de venda, teve um gatilho aqui de venda. Nesse caso aqui, eu devia fazer uma parcial aqui. Aqui, eu saí justamente nesse fundo. Por que eu fiz parcial aqui? Por que eu saí nesse fundo? Por que nesse momento aqui eu já estava fora do mercado? Então, na mentoria, que eu consigo abranger todas essas questões. Mas o básico aqui, eu quis passar para vocês de graça, para vocês conseguirem acompanhar o meu conteúdo. Porque Fibonacci para mim é essencial. Não tem como vocês... Se tivesse só uma ferramenta para escolher para a vida toda de trader, seria Fibonacci. Só isso aqui já é o suficiente para você ter consistência. Você não precisa de todos esses indicadores, VWAP e média. Fibonacci já é o suficiente. As outras coisas são só para você complementar a sua entrada. Por que você acha que o mercado ia cravar um alvo desse e fazer essa retração?
E eu não precisei nem ir muito longe, eu peguei o mercado de hoje para provar isso para vocês. Na maioria das extremidades do mercado, vai ter alguma Fibonacci passando. Por isso que essa estratégia você tem o maior risco-retorno do mercado. Então aqui, por exemplo, se eu quero descobrir o que tinha aqui passando, posso dar um zoom aqui e marcar esse movimento macro do mercado. Olha onde foi parar, na região de 61,8%. Desse 61,8%, para onde foi? Para o 61,8% do movimento de baixa do dia. Retraiu 61,8% desse movimento de queda. Depois, para onde foi? Marquei do fundo ao topo. Retraiu até 61,8% do dia. Poderia ficar fazendo isso o dia inteiro, todos os dias, que o mercado ia respeitar. Mas aqui não se iluda como se fosse fácil só vender aqui. Precisa de um contexto, precisa de confluências e precisa de filtros. Por isso que é importante você fazer backtest, você olhar para o contexto como um todo. Então, se fosse para eu vender aqui, eu ia buscar alguma fibo que ia estar confluindo para eu vender ali. Que no caso aqui eu já encontrei, não precisei nem ir muito longe. Esse movimento de baixa aqui, o mercado retraiu até, adivinha, 61,8%. Se eu expandir aqui, ó, esse movimento e marcar a zona de venda, olha onde ele foi. E aí, esse é o exemplo da entrada perfeita. Unir projeção Fibonacci com retração Fibonacci. Aqui é o 61,8% desse movimento de queda, junto com 100% dessa projeção. E aqui sim, seria uma venda com risco baixíssimo e um retorno alto. Então, se você não quer ser o especialista dessa ferramenta, você vai ser só mais um CPF na bolsa. Você tem que estar operando como big player opera, como as grandes instituições operam. Vendem o mercado caro e compram barato. Quando o mercado está subindo, eles pensam em vender. Quando o mercado está caindo, eles pensam em comprar. Não é operar contra a tendência. É operar quando o mercado fica mais caro dentro de um movimento. Ou mais barato. Nesse caso aqui, como eu mostrei para vocês, Fibo de 61,8%. O mercado estava caindo. E aqui ele retraiu. Aqui é um 61,8% e aqui é outro. Olha o range que a gente tem de 1.500 pontos. Qual o risco dessa operação? 200 pontos de stop. Entendeu? Por isso que é tão importante você focar apenas nisso. Se você colocar Renko aqui, um monte de média que você não sabe por que está usando, você nunca vai conseguir ter a consistência que essa ferramenta te proporciona. Bom, por enquanto é isso. Não vou explicar muito, que também eu não posso... Tem pessoas que pagam para ter conhecimentos mais avançados para mim. Então eu não posso explicar simplesmente tudo aqui de graça, né? Mas tem muita coisa de graça no YouTube que você pode aprender e ter resultado. Recebo muito feedback no meu Instagram de pessoas que já estão fazendo dinheiro com conteúdo de graça. A mentoria, aulas e e-book é para comprimir esse espaço de tempo que tem entre você perder dinheiro e a sua consistência. Mas sim, você pode aprender de graça. Foi o que eu fiz. Então aproveite o conteúdo que tem no Instagram sobre Fibonacci e no YouTube. Espero que essa aula tenha mudado um pouco a visão de mercado que vocês têm. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar. Muito obrigado e valeu.